Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nesta terça-feira, dia 16 de setembro de 2025. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para outros vascaínos. Comenta a tua expectativa em relação ao jogo do domingo contra o Flamengo, vamos falar sobre isso. E também a preocupação em relação ao desempenho do Vasco, né? Aos números que estão jogando contra o time, apesar de estarmos fora da zona de rebaixamento, mas é uma corrida que cansa, né? O Vasco não consegue dar aquele sprint e ficar lá na frente, né? Ele está sempre naquela, parece sonho, né? Corre, cansa e quase não sai do lugar. Então compartilha o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, 228 mil amigos, estamos chegando, crescendo cada vez mais. Bom, para falar sobre um problemaço mais um no Vasco da Gama. Fernando Diniz tem apenas 6 vitórias à frente do Vasco em 23 partidas. São 6 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, aproveitamento pequeno de 39% dos pontos. Só que as 6 vitórias do Vasco, sob o comando do Diniz, tiveram o Vasco marcando 3 gols. E o que está virando uma máxima entre torcedores do Vasco é que para conseguir 3 pontos o Vasco precisa fazer 3 gols. Partida contra o Ceará nesse final de semana corrobora com essa tese. O Vasco empatou em 2-2, sofrendo um gol nos acréscimos num vacilo do PH. Bora falar sobre as 6 vitórias? 3-0 no Fortaleza, 3-0 no Melgar, 3-2 no São Paulo, 3-1 no CSA, 6-0 no Santos e 3-2 no Sport. O Vasco não vence em São Januário pelo Campeonato Brasileiro há quase 4 meses. O último triunfo em 17 de maio, 3-0 em cima do Fortaleza. Ontem eu fiz uma matéria que está no nosso site, no fanaticovascaíno.com.br. Convido você a acessar e ler também. Navegue por lá, é muito legal, cara. A gente está fazendo com o maior carinho para você. Um levantamento que eu tinha visto no GE, eu falei, cara, vou ampliar esse levantamento. Porque o GE tinha feito o levantamento que o Vasco tem um aproveitamento em São Januário de apenas 50% dos pontos conquistados, né? Disputou e só ganhou, disputou 24 e ganhou 12. 50%. Aproveitamento ruim, mesmo assim. Só que como mandante, o Vasco jogou 11 partidas. Palmeiras e Botafogo foram no Mané Garrincha e o Flamengo no Maracanã, quando o Vasco foi o mandante no primeiro turno. Então, somando os 11 jogos que o Vasco fez, são 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 39,3%, ou seja, ele cai como mandante. Os jogos com Botafogo e Palmeiras eram para ser em São Januário, mas o Vasco já tinha vendido e tal. Ok, mas o Vasco não está conseguindo performar como mandante. Aí eu fiz um corte, fui até 2020. Vamos ver as edições 20, 21, 22, 23 e 24, para poder entender como é que foi o Vasco nas outras temporadas. Em 2020, quando a gente acabou rebaixado, foi aquele ano da pandemia, em que o campeonato terminou no início de 2021, nós tivemos um aproveitamento de 45,6%, 19 jogos, só campeonato brasileiro, tá? 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. 2021 na Série B, 54,3% de aproveitamento nos 19 jogos, foram 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Aproveitamento ruim. Prova disso, que o Vasco, inclusive, ficou na Série B naquele ano. Vale lembrar que em 2021, o Diniz era o treinador. Das 6 derrotas ali, por exemplo, 2 estão na conta dele. O 4-0 para o Botafogo e o 3-0 para o Vitória. Aí ele é demitido. Veio o ano seguinte, nós ficamos de novo na Série B, e aí foi um aproveitamento digno de Vasco da Gama, de São Januário, de jogar como mandante. 73,6%. 19 jogos, 12 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Alguém vai contra-argumentar daqui a pouco no comentário. Ah, Fábio, mas também, é Série B. Sim, em 2021 também era Série B. E a gente subiu 20% de aproveitamento. Então, voltamos à Série A. Passamos aquele enorme sufoco em 2023, aproveitamento de 50,8% dos pontos conquistados apenas, 9 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Fomos salvar no último jogo com o Bragantino, em casa, aquele gol do Serginho.
2024 tivemos um aproveitamento melhor e que leva o Vasco a uma Sul-Americana. Veja a diferença de fazer um aproveitamento bom em casa como mandante. 61,4%, 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ah, só para não passar em branco. 2024 fomos o 10º melhor mandante. 2023 apenas o 12º melhor mandante. Em 22, que dos últimos anos foi o melhor aproveitamento, nós fomos o 5º melhor mandante. 21 fomos o 11º. Em 2020 fomos o 5º pior, ou 16º do Campeonato Brasileiro como mandante. E atualmente, Azevedo? Dá até vergonha, cara, falar. Nós somos o 3º pior desempenho enquanto mandante. Dos 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 39,3%. Cara, 18º aproveitamento como mandante. E aí passa também pelo Diniz, porque a última vitória aconteceu com o Diniz foi 17 de maio. Cara, são 4 meses. Ah, mas teve um mês sem jogo. Tá bom, 3 meses sem ganhar em casa. 3 meses sem ganhar em casa. E aí a gente tem 3 empates e 2 derrotas em casa. Não dá, né? Não dá pro Vasco ter esse aproveitamento. Perdeu pro Bragantino, empatou com o Ceará, empatou com o Grêmio, empatou com o Atlético Mineiro. Olha quantos pontos ficaram em casa. Em casa. 3 contra o Bragantino, 2 contra o Grêmio, 2 contra o Atlético, 2 contra o Ceará. Nessa brincadeira aqui, já falei 9 pontos. Coloca 9 pontos aqui nos 23 que o Vasco tem hoje. Porra, a conta é simples, cara, e ela fecha. Porque se a gente pegar aqui a tabela, vou até olhar aqui rapidamente, quem tem 32 pontos hoje, ocupa que posição no campeonato? Tô olhando aqui a tabela. 32 pontos. É o Bragantino com 31 e o 8º. Tava ruim pro Vasco ser o 8º colocado hoje? Não. O time é ruim? Não. Agora, o técnico Fernando Diniz precisa rever alguns conceitos, algumas ideias de jogo principalmente. Eu não falo da bola saída, porque o Cocão errou, o Léo Jardim tem que ter quebrado a bola. Não estou falando sobre isso não, galera, na boa. Eu falo sobre ideias de jogo, de leitura. Botar o Nuno como 8 ou como 5, trazer o Coutinho para 8 é matar os 2 caras que podem pensar o jogo e chegar nos atacantes. Não adianta empilhar 4, 5. É olhar o Ryan, que não está participativo no jogo, e trocar. Colocar o David, colocar o Andrés Gomes, que o cara já entrou, o Colômbia já tem 2 assistências, cara. Quer jogo, tá com fome. Se o Verratti não tá performando como a gente espera, troca também. Bota um time mais móvel, mais rápido. Por que não? Ah, porque ele ajuda na parte defensiva, então bota ele de zagueiro. E, aliás, não é melhor, não dá ideia, né? Mas enfim, cara, brincadeiras à parte, porra, rever os conceitos. Se você me perguntar, Fábio, você é a favor da demissão do Diniz? Não. Mas eu sou a favor dele rever algumas ideias de jogo. Ah, mas você acha que ele não revê? Não. Porque as substituições são sempre as mesmas, elas demoram a ser feitas, as ideias dele, mirabolantes, não dão certo. Ele fazia isso no Fluminense, já cansei de falar aqui. Felipe Melo, mas era quase sempre saía no intervalo, o jogo estava ruim. Aí vinha o André para a 4ª zaga, Nino e André. Aí o jogo apertou, ele tirava o Martinelli, trazia para a zaga e tirava o Nino. Bom, aí ficava Martinelli e André, mas só que são 2 jogadores de muita qualidade, que não são nem o Barros, nem o Cocão, nem o nosso Hugo Moura. Por exemplo, poderia ser Jair, Tietê, Thiago Mendes se estivesse em forma, ok. Mas não é o caso. Jair operou ontem, o Thiago Mendes ainda não está em forma, o Tietê está machucado. Então tem que rever o conceito. Cara, as peças que eu tenho são essas aqui. A gente agora acertou a dupla de zaga. Para mim, Cuesta e Robert Renan. Vai ser uma dupla boa. Pô, tomara que o Piton volte na esquerda, o Paulo Henrique melhore. Cara, a gente acerta a defesa. Mas e aí? A gente vai ficar espaçado? Ah, o time tá mal. Pô, eu abro mão de um volante. Você vai jogar com o Hugo Moura e Cauã Barros, tem que jogar contra o Flamengo com 2? Beleza. O time tá mal. Aí eu trago um cara para jogar perto, ou do Hugo Moura, ou do Barros, tanto faz, para dar um pouco mais de chegada ao ataque. Um meia. Deixa só um volante, bota 2 meias, 3 meias. Empilhar atacante não necessariamente torna o time ofensivo. Porque quem pensa o jogo? Eu falei isso na transmissão domingo e repito. A música do Skank é uma partida de futebol, quando o Samuel Rosa canta. O meio-campo é o lugar dos craques que vão levando o time todo para o ataque. Centroavante é o mais importante, que emocionante é uma partida de futebol. Podia cantarolar para vocês, mas para que a gente possa entender. E o aproveitamento do Diniz, isso muito me preocupa.
Ele é o segundo pior dos últimos 10 treinadores do Vasco. Ele só supera o Álvaro Pacheco Boina, lembra dele? Ah, que boas ideias possam fluir na cabeça do nosso treinador e durante a semana a gente tem aí algo melhor para pensar. E principalmente domingo a gente possa não ter um domingo estressante, porque é jogo pesado, meus amigos. E nós precisamos pontuar. Só que é só o líder do campeonato, o virtual campeão brasileiro que a gente vai pegar pela frente. Qual vai ser o Vasco que vai entrar em campo? Do Santos, do São Paulo? Ou do Sport, do Ceará, do Atlético Mineiro, do Corinthians, do Grêmio? E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama.